Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje vamos encerrar o nosso bloco a respeito da família de Jesus, falando sobre os irmãos de Jesus. O que aconteceu com os irmãos de Jesus após a morte e ressurreição de Nosso Senhor? Isso é o que nós veremos hoje. O que nós temos de dados na Bíblia, dados históricos e dados arqueológicos reais. Antes disso, volto a pedir a vocês que entrem em contato. Nós temos aí divulgado o nosso e-mail para contato, um endereço para correspondência. Entrem em contato. As perguntas mais comuns, as dúvidas mais comuns serão esclarecidas, serão comentadas ao vivo no nosso programa. Então, hoje nós estamos nos propondo a trazer a vocês vários esclarecimentos a respeito dos irmãos de Jesus após a ressurreição de Jesus. Como nós dissemos, Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Esse Judas é quem escreveu a epístola. Nós vamos ver mais para frente que ele se identifica como irmão de Tiago, que é identificado como o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Isso daí mostra uma certa humildade de Judas. Uma vez que o irmão do Senhor já era um título pertencente a Tiago, ele não quis usar esse título. Ele se intitulou como o irmão de Tiago. Mas vejamos um verso do apóstolo Paulo que nos traz bastante esclarecimento a respeito dos irmãos de Jesus e de alguns dos apóstolos. Vejamos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 5. O que ele diz? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Cefas é Pedro. Então o que nós vemos aqui? Que Paulo está se referindo aos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, após a ressurreição, passaram a fazer parte do ministério de Jesus como apóstolos. Está aqui escrito. Por que não posso me fazer acompanhar por uma mulher? Isso é uma espécie de um eufemismo para dizer o seguinte: por que não posso me casar? Como se casaram os apóstolos, como se casaram os irmãos do Senhor, como se casou Pedro. Então nós vemos aqui várias coisas. A primeira, os irmãos de Jesus tornaram-se apóstolos após a ressurreição. E Pedro era casado. Pedro era casado. Os outros apóstolos eram casados. Nenhum dos apóstolos jamais fez voto de castidade. O casamento era uma coisa normal, uma coisa desejável. Era algo que todos os apóstolos abraçaram. Os apóstolos eram casados. Pedro era casado. Os irmãos de Jesus eram casados. Isso tudo nós vemos nesse simples verso do apóstolo Paulo. Por que não podemos nos fazer acompanhar, nos casar, como todos os apóstolos, como os irmãos do Senhor, como Pedro? Mais para frente, vamos ver agora algo a respeito de Judas. Não Judas Iscariotes, o que trazia Jesus. Judas, o irmão de Jesus,
que escreveu a epístola que está na Bíblia. Esse Judas se identifica como irmão de Tiago. Como eu já disse, porque Tiago já tinha o título de o irmão do Senhor. Porque ele adquiriu preeminência sobre esses irmãos quando ele assumiu o ministério na cidade de Jerusalém. Ele era o presbítero de Jerusalém. Mas vejamos o que nos diz Judas na sua epístola. Epístola de Judas, capítulo 1, que é o único, verso 1. Ele está se apresentando aqui. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, pelo menos esses dois irmãos de Jesus, não apenas se converteram, como tornaram-se líderes dentro da comunidade. Judas escreveu a epístola, certamente ele tinha o seu ministério, assim como Tiago, que era o presbítero de Jerusalém. Vejamos mais alguma coisa a respeito de Tiago, o irmão de Jesus. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 12. Nesse verso, o apóstolo Paulo está repreendendo o apóstolo Pedro, porque ele não procedeu corretamente com relação aos gentios. Vejamos. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, o que nós vemos aqui? Que Tiago, o presbítero de Jerusalém, ele mandava pessoas para acompanhar os apóstolos periodicamente. Ele era judeu, essas pessoas que eram mandadas de Jerusalém eram judeus. Pedro era o apóstolo dos judeus, Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo Pedro estava comendo com os gentios, com povos de outras raças. E os judeus ainda tinham um grande preconceito com relação a isso. E quando chegaram essas pessoas vindas de Jerusalém, Pedro afastou-se dos gentios. E ele foi chamado à atenção severamente pelo apóstolo Paulo. De onde nós vemos que o apóstolo Pedro, ele era muitas vezes o porta-voz do grupo, mas ele não tinha preeminência sobre os outros apóstolos. Ele temia os que foram mandados por Tiago. Ele recebeu a repreensão de Paulo. Os apóstolos tinham igualdade entre si. Nenhum apóstolo tinha preeminência sobre os outros. Tiago, ele adquiriu essa preeminência porque ele era o presbítero de Jerusalém. Era uma situação praticamente administrativa. Ele é quem cuidava de todas as coisas, de todo o ministério dentro da Judéia. Esse Tiago era o irmão de Jesus. Vejamos algumas coisas a respeito de Tiago apóstolo e Tiago irmão de Jesus. Existia dois apóstolos de nome Tiago. O primeiro apóstolo era irmão de João, filhos de Zebedeu. Tiago e João, os filhos do trovão. Boanerges, eles eram chamados. Esse primeiro Tiago foi chamado por Jesus no início do seu ministério. Esse Tiago era conhecido como Tiago o Maior. Depois disso, chamou Jesus a Tiago, filho de Alfeu, e de
uma mulher que também se chamava Maria. Esse nome Maria era extremamente comum em Jerusalém naquela época. Tanto que nós temos na crucificação de Jesus a presença das 3 Marias, que é até o nome de uma constelação. Essas Marias eram Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Alfeu, que era a mãe de Tiago, o menor, e Maria Madalena. Essas são as 3 Marias. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Maria, mulher de Alfeu, mãe de Tiago. Então, nós temos uma história para cada um desses Tiagos. Tiago, o maior, irmão de João, ele foi morto mais ou menos no ano 44 depois de Cristo. Vejamos o que nos diz a Escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Quem mandou matar o apóstolo Tiago foi Herodes Agripa, descendente daquele Herodes Magno que mandou matar as crianças em Belém. Herodes Magno morreu no ano 4 a.C. Esse Herodes Agripa reinava no ano 44 depois de Cristo, e ele mandou matar a Tiago, irmão de João, como nos informa a Bíblia. Depois disso, nós temos alguma coisa a respeito do Tiago apóstolo, Tiago o menor, filho de Alfeu, ou de Clopas, como ele é conhecido na Bíblia. Também é muito comum nós termos 2 nomes para uma pessoa na Bíblia. Alguns nomes eram derivados do grego, outros do latim, outros do hebraico, outros do aramaico. Então, existe realmente algumas pessoas que aparecem na Bíblia com 2 nomes. Vejamos o que nos diz a Bíblia a respeito desse apóstolo Tiago, o menor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, filhos de Alfeu, e a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago, o maior, e João. Temos também, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 40, uma citação a respeito desse Tiago, que é o menor, que não é irmão de João, o apóstolo, que é filho de Alfeu, Tiago, o menor. Vejamos no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 15, verso 40. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, filhos de Alfeu. Então nós temos referências bíblicas a respeito de Tiago, o irmão de João, que foi morto por ordem de Herodes Agripa no ano 44, depois de Cristo. E de Tiago, o menor, que também era apóstolo, filho de Alfeu. E nós temos também as referências a respeito de Tiago, o irmão de Jesus, que ele tinha o título, Tiago, o irmão do Senhor. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 7. Nós vamos repetir esse verso dentro desse nosso novo assunto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos,
que quer dizer isso? Que esse Tiago não era nenhum dos apóstolos, porque ele foi visto primeiro por Tiago e depois por todos os apóstolos. Se esse Tiago fosse um dos apóstolos, ele teria sido visto depois pelo restante dos apóstolos, e não por todos os apóstolos. Esse Tiago, que foi a primeira pessoa visitada por Jesus após a ressurreição, é Tiago, o irmão de Jesus. Vejamos mais. Em Gálatas, novamente, capítulo 1, verso 9. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Essa é uma afirmação de Paulo, que Tiago, o apóstolo que estava em Jerusalém, que era o presbítero de Jerusalém, era ninguém menos do que o irmão de Jesus. Então, o apóstolo Tiago, irmão de João, morreu. O filho de Alfeu é um apóstolo sobre o qual nós pouco sabemos na Bíblia. Diz a tradição que ele foi morto na Pérsia. Todos os apóstolos morreram martirizados. O último a morrer foi o apóstolo João. Foi o último apóstolo vivo, que ficou até o final do primeiro século, quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Patmos. Segundo a tradição, ele foi imerso em óleo fervente na sua morte. Então, não apenas Tiago morreu martirizado, mas todos os apóstolos morreram martirizados. Esse Tiago, o irmão de Jesus, ele morreu de uma forma violenta também. Nós temos, a essa época do cristianismo incipiente, do cristianismo apostólico, a presença de um observador, que era um historiador judeu. Ele era fariseu, ele era sacerdote, e ele se chamava Flávio Joséfo. Ele viveu desde a época do nascimento de Jesus até a invasão do templo pelos romanos. E ele nos conta muitos fatos a respeito do cristianismo, de forma totalmente isenta, porque sendo fariseu, sendo sacerdote judaico, ele não acreditava em Jesus como um Messias, ele não acreditava no cristianismo, ele relatava esses fatos simplesmente como fatos históricos. E esse livro de Flávio Joséfo, esses escritos, permanecem até o dia de hoje, de onde nós tiramos muitas informações. Ele nos descreve, por exemplo, a morte de Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, ele foi atirado do pináculo do templo pelos sacerdotes, e quando caiu no chão, ele foi espancado até a morte. Por que nós podemos informar com segurança que esse Tiago, que foi morto pelos sacerdotes, era o irmão de Jesus? Porque ele foi morto exatamente com referência aos dizeres da sua carta. Os sacerdotes prenderam Tiago porque ele pregava o evangelho, ele havia se convertido ao cristianismo. E os judeus não aceitavam de forma alguma isso. Então eles prenderam Tiago, o irmão de Jesus, e levaram-no até o pináculo do templo. Daí eles perguntaram a Tiago que mostrasse no templo por qual das portas Jesus entraria na sua segunda volta. Isso era para que Tiago negasse a divindade de Cristo.
Que se Jesus viesse caminhando e entrasse por alguma das portas, ele havia negado todo o cristianismo. Mas Tiago respondeu que Jesus não entraria por porta alguma, que ele viria pelo céu. E os sacerdotes, então, os fariseus, os escribas, enfurecidos, jogaram-no do pináculo do templo ao solo. E descendo ao solo, espancaram-no até a morte. Era isso que os apóstolos esperavam. Era isso que os irmãos de Jesus, após a conversão, esperavam. Eles sabiam que eles seriam perseguidos pelo Império Romano, que eles seriam perseguidos pelo judaísmo, mas nem por isso eles se intimidaram. E graças a eles, que foram tocados pelo Espírito Santo, nós temos hoje essa liberdade de crença, onde nós podemos nos declarar cristãos abertamente a todo mundo. Não sabemos até quando, mas por enquanto é dessa forma. O historiador judeu Flávio Joséfo, já que estamos no assunto, ele descreve também com muita riqueza a destruição do Templo de Jerusalém pelo exército romano. Tiago morreu no ano 63. A destruição do templo se deu no ano 70. Nessa época, esse historiador, Flávio Joséfo, estava vivo ainda. E ele nos conta que o Império Romano mandou um exército tão poderoso, que veio com um ímpeto tão furioso por cima dos judeus, que quando eles adentraram ao templo, destruindo as muralhas, toda a resistência de Israel e de Judá estava ali dentro do templo. E eles mataram nesse dia mais de 200.000 pessoas. O historiador conta que o sangue escorria pelas ruas como uma enxurrada. Isso nos lembra o quê? Quando Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos pelos sacerdotes e pelo povo insuflado pelos sacerdotes, eles clamaram: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Caia sobre nós o seu sangue. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O que eles pediram, eles receberam. A destruição do templo de Israel foi uma vingança de Deus aos judeus que entregaram Jesus a Pôncio Pilatos para a sua execução. Vejam vocês que isso nos traz uma visão do que é o plano de Deus. Deus usa pessoas e povos para executar os seus planos. Como ele usou os assírios para destruir Israel, os babilônios para destruir Judá, mas depois esses povos foram castigados. Os judeus não entregaram Jesus contrariando a vontade de Deus, mas executando o plano de Deus, e foram castigados por isso. Nós vamos ver agora algumas atualidades arqueológicas a respeito de Tiago, o irmão de Jesus. Recentemente, foi encontrada em Jerusalém uma urna mortuária, onde estava escrito: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Essa descoberta arqueológica foi investigada pelos geólogos do governo israelense, nitidamente anticristãos, e eles atestaram
a autenticidade da urna. Essa urna com os ossos tem mais de 19 séculos. Nunca foi mexida, nunca foi alterada. Ela é autêntica. A inscrição feita em aramaico foi examinada por um especialista francês da Universidade de Sorbonne, que também não é cristão, e foi considerada autêntica. Vejamos o que nos diz a informação. A divulgação da descoberta foi feita pela Sociedade de Arqueologia Bíblica, com sede nos Estados Unidos. De acordo com os peritos, o ossuário encontrado possui mais ou menos 50 centímetros de comprimento e 28 centímetros de largura, e data do ano 63 da era cristã. A tradução da inscrição da urna em aramaico, Tiago, filho de José, irmão de Jesus, é de responsabilidade do especialista em escritas antigas, André Lemaire, professor da Universidade de Sorbonne, Paris. Geólogos do governo israelense, declaradamente anticristãos, examinaram a urna microscopicamente nos menores detalhes e concluíram que a urna é autêntica. E vocês notem que a data estabelecida para a idade dessa urna mortuária é o ano 63 depois de Cristo. Ano este que, conforme o historiador judeu Flávio Joséfo, se deu a morte de Tiago, o irmão de Jesus. Então nós temos aqui um fato inconteste, que merece que nós meditemos muito a esse respeito. Com isso nós encerramos esse nosso bloco sobre a família de Jesus. Oremos, irmãos. Pai eterno, Deus, Criador dos céus e da terra, permita, Pai, em sua misericórdia, que prossigamos sempre firmes em nossa caminhada em direção ao conhecimento do Senhor e daquele a quem Ele enviou. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos nessa terra que nos deste e perdoa-nos os nossos pecados. Em o nome de Jesus. Amém.